E enquanto a gente joga, a gente bate um papo aqui sobre Marx, mas especificamente sobre o valor de uso e o valor de troca. Geralmente, quando a gente se fala de valor, a gente pensa logo no preço das coisas, né? Quanto custa determinada coisa, quanto ela vale, quanto deve valer, por que está caro, por que está barato, e a gente muitas vezes tem essa noção, né? A gente sente aquela noção. Na verdade, a gente não sabe exatamente o porquê a gente tem essa noção de valor, mas a gente sabe que a gente sente as coisas estão caras, estão baratas ou estão com aquele preço naquele determinado momento. Só que aí eu pergunto para vocês, vocês sabem exatamente o porquê essas coisas têm esse valor? Qual a utilização do carro? Tem uma utilização, ele tem um valor de uso, e esse uso seria basicamente o do transporte. Obviamente que as diferenças, a variação desse valor de uso se adequa à comodidade, né? Ao quão confortável ao valor social que o carro acaba tendo, né? No processo de aquisição. Se ele é um carro de luxo, provavelmente ele vai indicar um status social maior. Se ele é um carro confortável, para dar maior prazer em adquiri-lo, em utilizá-lo. Ele vai... Pessoal, agora a gente está em uma outra corrida para continuar nosso debate. E como eu estava falando, o valor de uso, ele é um valor estipulado pelos indivíduos para estabelecer as suas necessidades de determinados produtos, né, por determinados elementos que são produzidos através do trabalho, através da transformação dos elementos da natureza para atingir as suas necessidades num produto final, né? E esse valor ele é atribuído inicialmente nestas condições de trabalho. A partir do momento que os homens têm as tecnologias necessárias para transformar a natureza, é, a atender essas necessidades que eles vão desenvolvendo de acordo com o tempo, né? E isso vai transformando as relações sociais e a sociedade em si. Então é aqui que a mágica acontece. É agora que a gente vai começar a entender melhor o funcionamento desse processo de mercantilização das coisas. E Marx ele dá uma bela de uma suposição para a gente. Vamos lá tentar imaginar um mundo onde o dinheiro não existe. Como seria um mundo onde não existisse o dinheiro? O dinheiro como forma de material, né, de dar valor às coisas. Hoje em dia nem tão material, mas assim, né, a gente já tem diversas, existem formas até digitais, cartão de crédito, etc. Várias materializações do dinheiro. Mas o dinheiro ele é uma forma muito bem vinda e bem estabelecida de dar forma ao valor. Mas assim, se não existisse dinheiro, como é que você faria o processo de aquisição de produtos das quais você não tem a habilidade de produzir sozinho? Como você faria a aquisição de produtos que você não tem à sua disposição? Você teria que, então, saber como trocar um produto por um outro. Um produto que você tem por um produto que você não tem. Um produto que você produz por um produto que você precisa e que você não sabe produzir. Então, necessariamente, você teria que estabelecer um valor para dar. Então, para a gente seguir para o valor de troca, vamos agora fazer um breve resumo didático para fixar aqui o conhecimento. Basicamente, o que eu falei simplesmente foi que o valor de uso ele seria a mesma forma que as pessoas utilizam a produção, né? A forma que elas utilizam dos produtos que estavam sendo produzidos. Mas aí a definição de valor ela também é empregada, né? E quando essa questão do valor ela é empregada, ela faz uma alusão à condição, e não só a condição, mas o tempo empregado para a produção daqueles determinados produtos. E esse tempo de produção dos produtos ele vai definir basicamente
essa noção do valor. Só que esse valor, ele não necessariamente ele é um valor estabelecido, contado, pontuado pelas pessoas. Ele é um valor, digamos assim, imaginado, compreendido, percebido de uma forma assim bem subjetiva, de uma forma bem quase fantasmagórica, né? Ele tá lá, mas não tá. Ele é, mas as pessoas não percebem ele como tal. Né? Simplesmente elas têm aquela noção. É aquilo que eu falei no início do vídeo. A gente tem essa noção do valor das coisas, do preço das coisas, mas a gente não sabe como, não sabe de onde tirou esse valor. É apenas uma noção que nós temos, nós adquirimos a partir desta compreensão do tempo de produção. Né? Então esse tempo de produção ele vai definir o valor que as coisas têm. Mas eu digo que sim, o valor no sentido, num outro sentido que não seja aquele valor monetário, não seja aquele valor estipulado pelo um preço, né? Não é a questão do preço, e sim o valor. O valor para Marx ele é uma outra coisa para além do preço. Então, definindo essas teorias, a gente pode entender melhor como é que funciona o valor de troca desses produtos. Aí a gente busca compreender mais ou menos assim. Se a gente está numa sociedade que não mede, que não faz uma medida de valor baseada num processo monetário, né, numa questão de preço, então a gente tem que começar a imaginar, segundo Marx cita, o valor das coisas de uma maneira assim, equiparando os dois produtos. Como a gente vai fazer isso? Por exemplo, se a gente tem dois produtos diferentes, se a gente tem Marx dá o próprio exemplo no vídeo dele de produtos bem simples, né, pra gente não se complicar tanto. Então vamos pensar entre maçãs e laranjas, né? Qual o tempo necessário para a produção de uma maçã e qual o tempo necessário para a produção de uma laranja? E equiparando o tempo para a produção de cada um deles, você vai estabelecer um valor de troca entre esses dois produtos. Por exemplo, assim, se eu preciso de 1 hora para produzir uma maçã e é necessário 2 horas para produzir uma laranja, então eu preciso de 2 maçãs para pagar uma laranja. O preço está estabelecido no tempo, nesse tempo socialmente estabelecido, né? Nesse tempo socialmente necessário para a produção desses elementos. Esse tempo socialmente necessário, ele é uma maneira uma média geral da produção da maçã naquele determinado momento social, né? Levando em conta as condições daquele ambiente, as tecnologias daquele tempo, que dá aos indivíduos esse elemento de produção, né? essa condição de produção. Então você consegue entender basicamente como se faz essa troca a partir desse elemento de tempo. Então o tempo de produção da laranja equiparado ao tempo de produção da maçã vai estabelecer uma forma de troca entre elas. Se em 1 hora eu produzo uma maçã e em 1 hora eu produzo 2 laranjas, ao mesmo tempo eu posso trocar uma maçã por 2 laranjas. Esse seria o valor estipulado entre cada uma delas. Por que isso acontece? Simplesmente porque a gente tem aquela outra definição que Marx vai estabelecer sobre o trabalho. Tipo, você tem o trabalho concreto. O trabalho concreto seria aquele trabalho, o trabalho mesmo em si, né? O trabalho como trabalho, né? E a gente percebe que cada produto, né, cada desenvolvimento de determinado produto para ele ser utilizado, né, para ele ter seu valor de uso na sociedade, ele deve ser estabelecido por um trabalho específico, né? Ele deve passar por todo um trabalho específico, né? De transformação, daqueles elementos extraídos da natureza, até chegar a um produto final. Então ele passa por um certo tipo de trabalho. Esse trabalho seria o trabalho concreto, né? O trabalho definido para a produção daquele produto. Só que cada trabalho para cada produto, ele tem um mecanismo diferente. Por exemplo, você não utiliza do mesmo tempo e da mesma energia para produzir um sapato, né? Tipo, se você comparar assim, um pão e um sapato.
Você não utiliza no mesmo tempo energia para produzir um sapato que é o mesmo tempo que um padeiro utiliza para produzir um pão. São valores diferentes de produção. Então, como é que você vai estabelecer um valor equiparado entre um e outro? Simplesmente através disso que eu acabei de mencionar, né? Através do tempo. E esse tempo ele é estipulado através daquilo que Marx chama de é, trabalho abstrato. Esse trabalho abstrato seria mais ou menos essa equiparação de valores, estabelecido através do tempo, como eu acabei de explicar. E isso seria uma maneira de identificar a troca das coisas. Então os valores eles são estabelecidos os valores de troca eles são estabelecidos através dessa noção do tempo de trabalho para a produção de determinadas coisas, certo? E, e isso envolve muito o processo de monetização das coisas futuramente. Né? Depois na industrialização, a própria indústria, né, percebeu essa noção, essa necessidade de produção das coisas com o menor tempo possível, uma massificação da produção, uma dinamização da produção para intensificar a mesma. Então, justamente por essa noção do valor, se estabeleceu esta dinâmica industrializada no processo de produção. E é através dessa dinâmica industrializada, deste processo de produção, que a gente começa a chegar em um outro ponto-chave do debate. Então, pessoal, a gente fica por aqui por enquanto. No próximo vídeo a gente vai ter mais debate sobre o capitalismo. E é isso, galera. Até mais.